Na videoaula de hoje, você irá continuar o desenvolvimento do aplicativo de tarefas, continuando a implementação daquela função de adicionar tarefa. Antes de nós colocarmos aqui no componente, na página home, tratarmos aqui em homepage.ts a função que será chamada, nós precisamos que aqui no serviço, nós precisamos então trabalhar com essa função addTask. Essa função addTask, ela precisa então receber um valor, nós vamos receber esse valor, que é aquele valor que será recebido no alert. O valor ele é do tipo string, e ele também vai receber uma data. A data também será do tipo string, depois nós vamos transformá-la então para o formato de data. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer com que essa data que nós acabamos aqui de receber, na verdade nós vamos fazer uma substituição. Date.replace, nós vamos substituir o traço por uma barra. Isso aqui, pessoal, são testes que eu já fiz. Quando você for de fato programar, desenvolver o seu aplicativo, você vai ver que você vai fazer muito testes. Aqui eu já estou passando bem mastigado para vocês, porque eu já passei pelo desenvolvimento desse aplicativo. Então eu sei que quando essa data for recebida, ela vai chegar num formato assim, por exemplo, 2020-12-15, ela vai chegar no formato então ano, mês e dia. E esse formato de data, quando eu utilizá-lo, ela tem alguns problemas com relação a time zone. Então, o melhor formato para utilizar é essa sintaxe mesmo de ano, mês e dia, mas substituindo por barra. Então, aqui o que nós estamos fazendo é, dentro de data, nós estamos substituindo o caractere de traço por uma barra. Estamos, então, pegando toda essa string que vai ser tirada como resultado, salvando novamente dentro da string date, ok? E agora, então, nós vamos criar um task, let task. Estamos criando aqui uma variável task, que ela é do tipo task. Lembrando que essa variável task, ela tem esse formato aqui de valor, data e DOM, né? E vamos colocar aqui, então. Essa variável, ela terá, então, um value. Essa daqui é a chave dessa variável, desse objeto que nós estamos criando. Value, que ela vai receber, então, perceba que esse value, pessoal, é uma chave, tá? Ele não pode ser alterado. Mas agora aqui é que valor essa chave vai receber. Esse value vai receber o conteúdo de value que foi passado como parâmetro. Date receberá, então, o new date e vai receber o conteúdo de date. Então, nós estamos criando agora sim um objeto com formato de data, estamos passando essa string que nós já fizemos as devidas substituições. E vamos colocar aqui também o done, porque nós acabamos de criar uma tarefa, então ela não está concluída. Vamos então colocar essa opção de se essa tarefa foi concluída para false. Prontinho, criamos então esse objeto. E agora nós vamos adicionar esse objeto, essa variável, dentro do array de tasks. Então, this.tasks.push task, que nós acabamos de criar. Então, adicionamos dentro do array de task, na última posição, essa variável que nós acabamos de criar. E só como nós ainda não estamos recebendo visualmente, né, no componente, na página, vamos colocar aqui um console.log this.tasks, para nós vermos então o resultado quando nós fizermos a devida adição. E agora, no componente homepage.ts, nós agora podemos fazer uso desse serviço que nós acabamos de criar. Aqui nesse handler, nós podemos remover esse conteúdo e nós vamos fazer o que agora? Nós precisamos desses dados que foram passados. Então, aqui dentro desse handler, aqui nós podemos colocar, por exemplo, alert data. Qualquer nome que você quisesse utilizar aqui. Alert data quer dizer os dados que foram utilizados lá de data, de valores, eles vão ser recebidos dentro desse alert data. E aqui nós vamos fazer o uso dele agora. E uma coisa importante é que quando nós adicionarmos, pelo menos o valor da tarefa seja preenchido. A data é opcional, porque às vezes pode ser que nós adicionamos uma tarefa sem especificar uma data, mas é pelo menos necessário que a tarefa, que o valor seja adicionado. Então, nós vamos fazer já uma checagem, if alert data.task,
Se é diferente de vazio, então aí sim, se for diferente de vazio, nós vamos utilizar this. Nós esquecemos de adicionar aqui o serviço, ó. Falta adicionar o serviço aqui, public task service, que é do tipo task service. Injetamos então o serviço, onde nós não podíamos utilizá-lo, então vamos agora this.taskservice.addTask. Vamos então agora utilizar a função que nós acabamos de criar e nós vamos passar alertData.task e também vamos passar a data alertData.date. Perceba que task e date são essas informações aqui que nós definimos no input. Então, esse name serve para especificar qual que é o nome dessa variável que nós vamos passar, task e date, ok? E aqui, por exemplo, eu coloquei alert data, eu poderia ter colocado só data de dados. Então, aqui eu teria que alterar para data e aqui também. Então, são apenas nomes que vão especificar como que essa variável será recebida, ok? E de forma contrária, se esses dados não forem, quer dizer que se pelo menos o valor da tarefa não for preenchido, o que nós vamos fazer então? Se esse valor não for preenchido, nós vamos fazer o seguinte, que será apresentado um toast, nós já vimos em outras aulas, um toast é um componente que ele aparece apresentando alguma mensagem, ou nós vamos fazer também que esse alert seja mostrado permanentemente. Então, primeiro vamos colocar aqui, senão nós vamos fazer de novo aparecer essa função, que é essa daqui, ó, present alert prompt adv. Então, se não, vamos fazer this. Vai ficar, então, chamando essa função recursivamente enquanto não for preenchido, a não ser que a pessoa cancele. E para nós utilizarmos, então, o toast, nós precisamos importar aqui no construtor. Eu vou colocar aqui só para ficar mais legível, que nós vamos importar várias variáveis aqui. Então, é o public toast controller, que é do tipo toast controller. E aqui no final, vamos criar então mais uma função, é uma função também assíncrona, present toast, e essa função irá criar uma constante chamada toast, que receberá então, de forma assíncrona, this.toastcontroller.create, e vamos criar aqui então a mensagem que irá aparecer, preencha a tarefa, e terá uma duração de 2 segundos, duration de 2 segundos. E agora é só apresentar esse toast. Toast.present. Prontinho, agora vamos adicionar aqui. This.presentToast. E agora vamos adicionar mais uma tarefa. Se eu adicionar uma tarefa, então, vou selecionar uma data e salvo. Nós não estamos listando ainda, mas aqui no console é possível ver, olha, que a variável que essa tarefa foi adicionada aqui, ó, utilizando o formato date, ela ainda não foi concluída, ela está como falso o valor. Vou adicionar mais uma tarefa, task 1, sem data nenhuma, e aqui nós temos então, olha, task 1 foi adicionada, sem nenhuma data, e done ela ainda está como falso. Vou tentar adicionar aqui, só clicando em salvar, e ele apresenta para mim um toast, preenche a tarefa, e também ele apresenta novamente esse alert, e ele fica aqui indefinidamente até que eu preencha. Prontinho, nós finalizamos então a adição de uma nova tarefa. Na próxima videoaula nós vamos fazer a listagem dessas tarefas.